Ataque, contabilidade e auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque, contabilidade e auditoria. Talvez seja o momento mais difícil de nossas vidas. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, isso vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, bonitinha, então, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Prudente, você pode contar. Negócio de fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é perfeito pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, prega, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima e lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem o médico? É que ela, além de consultas e exames, ela promove a saúde e o bem-estar, com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Promed é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Promed, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticável do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta desta quinta-feira. Eu estou ainda na quarta-feira. Quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. É uma honra, um prazer, uma alegria tê-los aqui mais uma vez o nosso programa, né? Nós que queremos aqui sempre trazer informação com credibilidade, mas também com bastante entretenimento. Estaremos aqui até às 20 horas, né? Conversando aqui com os nossos convidados especiais e nós gostaríamos muito da participação de vocês. Então, não deixe de participar do programa, mandando sua sugestão, crítica, pergunta, né, aqui para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp. Coloca na tela aí, marcou o nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237, está aí na sua tela. Mande aí a sua pergunta, crítica, sugestão, participe ativamente do programa. Lembrando que estamos ao vivo através do nosso Facebook, né? Você já sabe, facebook.com/programa Sem Pauta, também está aí na tela. Faz o seguinte, pega esse link aí, distribui aí com seus amigos aí. Vamos bater papo aqui, interessante, num assunto super bacana, interessante, né? Para todos nós aqui, para toda a região da Baixada Santista. E lembrando, acabando o programa, se você quiser rever o programa, rever alguma parte desse programa, assim como de outros programas também, vai lá no nosso YouTube. Procura lá Programa Sem Pauta lá no YouTube, tá? Vai lá no nosso canal. Não só esse programa, como todos os outros programas, né? Ficam lá no nosso, guardadinhos lá no nosso canal do YouTube, você pode rever, né? Não só esse programa, como os outros também, a qualquer momento do dia e da noite, tá bom, gente? Então não deixe de participar aqui na noite dessa quinta-feira, dia 6 de agosto, a gente sempre com convidados especiais, mas quinta-feira geralmente é o dia dele, né? Nosso comentarista aqui de todas as quintas-feiras, meu amigo Marco Antônio Melhado, que fala diretamente da linda cidade de Pedro de Toledo. É isso mesmo, Melhado? Hoje está em Toledo ou não? Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite, Rogério, nossos web amigos, boa noite, Eduardo, Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês e a todos nós aqui, é importante. Estou hoje, sim, estou em Pedro de Toledo, estou vestido de roça, porque eu estava na roça. Opa! E estamos aqui para defender o nosso turismo rural, perto dessas duas feras de turismo aí, e a gente poder falar um pouco sobre isso. Bacana. Tem muito queijo por aí ou não? Queijo tem queijo, tem leite. Olha só que coisa bacana. A gente vai falar realmente bastante sobre o turismo rural, né? E outras formas também de fazer turismo, até porque está conosco hoje pela primeira vez o Eduardo Silveira, né? O Eduardo Silveira, ele que é diretor-presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada Santista, e que nos honra aqui com a sua participação. Edu, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta. Imagina, eu que agradeço o Rogério, o Marcos, o Léo aí. Estou muito feliz de poder participar aqui e trazer um pouquinho dessa discussão do nosso turismo regional. Legal. E aí, finalizando aqui a nossa bancada virtual, né? Ele, que completa hoje 22 anos de vida e idade bem vividos, né? Meu amigo Leonardo Carvalho, presidente do Santos Convention Visitors Bureau. Primeiro, Léo, parabéns, viu? Felicidade, muitos anos de vida, muita saúde aí. Sucesso sempre para você, viu? E obrigado pela participação. Obrigado. A participação hoje no programa é um presente para mim, né? O que mais eu posso esperar? Ótimo, tá aqui entre os amigos, podendo falar de um assunto que primeiro que é legal de conversar e segundo que é legal de usufruir, né? Quem não gosta de usufruir do turismo? Então, hoje vai ser um papo bacana, vamos falar aí do turismo rural, que realmente é um turismo de experiência que principalmente para as famílias, né? Aqui em Santos e em toda a nossa costa da Mata Atlântica aqui, na Baixada Santista, a gente tem também o turismo ecológico, turismo de aventura, e agora a gente vai começar a discutir também já turismo náutico e turismo portuário. Então, vamos legal. Que vamos. Caramba, tem tanta coisa legal, né, gente? E olha, e a gente vai falar disso tudo aqui, aliás, como sempre, né? Eu acho que uma hora vai ser pouco aqui hoje para a gente falar de tanta coisa boa. Tá bom, gente? Olha, faz o seguinte, 991230237, 991230237, eu vou para uma primeira rodada aqui de bate-papo aqui com os nossos amigos, né? E depois a gente abre espaço aí, né, para sua pergunta aí, para sua interação conosco. Afinal de contas, a ideia hoje é a gente falar de turismo, né? E nada melhor, né? A gente que vem falando aqui tanto sobre retomada econômica, né? Como que a gente vai fazer agora, né? Com todos os problemas que a gente vem enfrentando aí com a pandemia, né? Nada melhor do que a gente falar daquilo que está no DNA da nossa região, né? Que é o turismo, né? E olha, e eu sempre digo que o nosso programa aqui, ele tem um viés aí para cima, né? A gente quer aqui sempre trazer informação boa, né? Fazer com que a gente, mesmo nesse momento aí tão difícil que a gente vive aqui, que a gente passa aqui uma hora falando de informações importantes, né, de credibilidade, mas sempre com um astral aí para cima. E nada melhor, gente, olha só, meus convidados, do que a gente começar o programa com a notícia que está aqui no G1, portal G1 aqui de Santos e região, né? Olha só o título da matéria aqui no G1. Santos é o destino turístico mais procurado pelos brasileiros na web em 2020. Olha só que bacana. A cidade aqui do litoral de São Paulo foi o destino mais procurado pelos brasileiros na internet, por enquanto, em 2020. Foi, em média, 1.640.000 acessos por mês no primeiro semestre, superando cidades como Fortaleza e Porto Seguro, na Bahia. Autoridades acreditam que as expectativas para a retomada do turismo são boas, mas tudo, obviamente, depende da situação da pandemia do novo coronavírus. Bom, só o fato, meus amigos, de sermos lembrados, né, ou de estarem procurando, né, a nossa cidade ou a nossa região, já é uma boa notícia. Não é mesmo, meu caro Eduardo Silveira? O que você acha? Como é que você vê essa notícia aí? Rogério, isso aí é orgulho para nós, né, como profissionais, o trabalho também desenvolvido pelo Leonardo, a equipe do Convention, né, que divulga Santos, assim, que agarrou esse projeto, assim, com tanto afinco. Você vê que a pandemia, ela
como você falou, ela tem a gente tem que ter um olhar bom desse momento da pandemia. E o que ela trouxe para as pessoas? Esse olhar, esse resgate, né? As pessoas pararam presas em casa para lembrar do que elas faziam quando eram crianças, né? Então, o pessoal vinha para a praia quando era criança, passava as férias em Santos, ou ia visitar o aquário na ponta da praia. Então, esse resgate, na verdade, do turismo regional, que chega nesse novo momento, né, dentro desse contexto de retomada do turismo, ele tem tudo a ver com essa questão mesmo, onde as pessoas estão buscando um vínculo. Não é só um motivo para sair de casa, mas é um vínculo. Eu quero ver o mar, eu quero voltar para Santos, eu conheço Santos, mas agora eu quero ir para lá de novo, eu quero ver aquela história. E aí, graças a Deus, a gente teve todo um contexto de preparação, não só da hotelaria, de toda a rede hoteleira, que ao longo dos últimos anos ela veio se formando, dos profissionais que se prepararam, do próprio centro histórico, do bonde, da linha do bonde. Então você vê quantos itens, né, quantas pequenas ações elas foram resgatando a identidade e a história da região, e isso foi trazendo um novo olhar para as pessoas. Então, está muito explicado das pessoas entrarem lá, né, e pesquisarem nas redes, pesquisarem na web, olha, o que eu tenho em Santos, o que eu vou fazer em Santos, qual é a novidade de Santos, e isso, sem dúvida nenhuma, é o que está começando a refletir agora, e é o novo momento da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, né, acho que o turismo, mais do que nunca, ele vai despontar não só como atividade econômica, que ajuda a desenvolver, afinal de contas, no turismo nós temos mais de 25 atividades e segmentos interligados, né? Não só comércio, restaurante, hotelaria, passeio, agência de turismo, guia de turismo. Então, assim, toda a nossa cadeia produtiva, do que ela movimenta, né? E a cidade se preparou para isso. Eu acho que isso é o mais importante, e também, assim, fazendo jus ao todo o trabalho que o Santos Convention vem fazendo nos últimos anos. Legal. E aí, Léo, como é que você vê essa notícia, rapaz? A gente que está passando por esse momento aí de incerteza, né? Já é uma luz no fim do túnel, né? Olha, a gente está colhendo um fruto de 2 anos e meio de trabalho. Ninguém queria e esperava passar por essa pandemia, nunca passou pela nossa cabeça. Mas dentro do nossa organização de trabalho, de marketing, comunicação, a gente sim queria estar pelo menos entre os 5 destinos mais lembrados pelo turista, né? Por motivos óbvios. Primeiro, que para mim é incabível a gente ter uma população de mais de 10 milhões de potenciais compradores a 1 hora de distância e a gente não conseguir se comunicar com eles, né? A gente tem o maior polo emissor de turistas aqui, e como que a gente não consegue botar Santos na mente deles? É tão óbvio, é tão perto. Santos, Guarujá, Praia Grande, que seja. Então, e aí vem as parcerias, a APT, através do Eduardo, presidente, sempre apoiou nossos projetos, nossas iniciativas. A gente começou a desenvolver fóruns de discussão de turismo, fórum de discussão de economia criativa, fórum de eventos, e quando todo mundo estava simplesmente desestimulado com a pandemia, em maio, a gente fez uma campanha na região de Campinas, nos elevadores dos prédios residenciais, sempre divulgando, quando tudo passar, não esqueça de voltar a Santos. Depois de Campinas, a gente foi para Sorocaba, e aí, coincidentemente, em julho, me sai essa matéria que nos deixa muito felizes, e ver que a caminhada mesmo árdua, ela traz resultado. Legal, ou seja, não foi um acaso também, existe todo um trabalho por trás, né, Léo, que vem sendo desenvolvido, como você falou, há mais de 2 anos, né? Sim, não é. Existe também a prefeitura, o apoio da prefeitura, em especial a Secretaria de Turismo tem nos apoiado, a gente tem um convênio relevante com eles, a gente
invariavelmente pede a chancela deles nos projetos, né? Eles dão as suas opiniões. A gente, em abril do ano passado, inaugurou a marca Visite Santos, né? A gente não tinha uma marca turística para explorar, e a gente desenvolveu a marca Visite Santos através de @Visite Santos, #Visite Santos, para que a gente tenha duas abordagens aqui. Uma, para que o cidadão santista se ocupe da marca. Eu vou lá postar uma foto no Leão, na praia, na Bolsa, no Porto, em qualquer lugar, #Visite Santos, você está contribuindo com uma boa imagem de Santos. E outra, fica fácil das pessoas que querem visitar, né, um destino, visite Santos, Santos visita. E aí, talvez essa ação também, entre tantas outras que a gente executou, tenha dado esse resultado. Legal. Meliado, uma visão política e econômica nos remete, obviamente, a gente agora cada vez mais trabalhar, ou saber trabalhar bem o turismo, né? Não só na região do Litoral Sul, né? Na região do Litoral... Aliás, a região toda litorânea do estado de São Paulo, né? Ela tem um viés turístico, né? E que agora, né? Eu acho que chegou o momento agora da gente finalmente aí trabalhar o turismo realmente de uma forma mais efetiva, né? Você que está mais aí para o Litoral Sul, como é que você vê essa questão desse desenvolvimento, né? Que é notório que a gente precisa aí efetivar isso mais, né, o Meliado? O turismo, eu acredito que a hora que nós saímos desse pós-guerra, né, ele vai ser aí uma das alternativas de negócio e para sustento dessa mão de obra que vai estar desempregada e vai estar perdida. Sim. Lógico que nós pós-guerra, né? Pós-guerra, é verdade. Lógico que nós precisamos, com certeza, trabalhar bem a questão da infraestrutura. Nós estamos aí, apesar de o Vale ser muito falado como uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, porém eu entendo que não, eu entendo que é a região mais rica, nós estamos na região mais bonita, nós estamos na região que tem mais água, nós estamos no meio da Mata Atlântica, né? Ou seja, se nós temos hoje 8% de Mata Atlântica preservada no Brasil, nós aqui no Vale, a gente está dentro da Mata Atlântica. Então, isso conta muito, né? E nós vamos vendo aí turistas que estão, como o Eduardo bem colocou, buscando as origens. Eu acho que todo mundo hoje quer saber de onde vem o queijo, saber que o leite não dá em caixinha, quem dá leite é a vaca, poder entender... poder comer uma farinha de mandioca, uma farinha de banana. Isso é importante, esse resgate. A gente quer resgatar esse calor humano, essa vontade de ver pessoas, essa vontade de tomar uma cachaça junto com muita gente. Então, a gente começou a dar valor a esse tipo de conversa, né, entre as pessoas, e isso é o que o interior tem, e tem de monte. O Vale tem uma particularidade, principalmente aqui onde nós estamos a 30 quilômetros, basicamente não, a 30 quilômetros da praia aqui de Peruíbe, né? Nós estamos muito próximo da praia. Mas o Estado vai, de uma certa maneira, vai nos abandonando. Nós temos hoje uma estrada de ferro, a gente até comentou isso ontem, que liga praticamente Registro a Santos, que ela está desativada, abandonada pela concessionária. Poderia ser feito ali uma Maria Fumaça. Já pensou, você vem para a praia em Peruíbe ou Itanhaém, e depois você quer comer um queijo no meio da tarde, e você vem para Pedro de Toledo, Itariri, vem curtir essa área de mata, e à noite você pode voltar para uma rede de hotéis diferente. Quer dizer, essa mobilidade com o turismo, ela tem que ser feita. Precisa de vontade política para que isso ocorra. E nós temos aí, a gente vem caminhando, né? Vou citar o nome de uma companhia aérea, mas a Azul ganhou a melhor companhia aérea do mundo, é a primeira companhia aérea nossa no Brasil que ganha um título desse. Quer dizer, vem mostrando que a gente tem serviço para isso, nós precisamos saber explorar esse serviço, a gente precisa começar a vender a nossa imagem. Aquilo que eu falei no programa passado, quantas pessoas conhecem a Caverna do Diabo, ou
podem passear na Caverna do Diabo, ver os guias que nós hoje são treinados para ir até lá, e a gente não dá esse devido valor. Mas eu entendo que, bem colocado pelo Leonardo, a gente tem que vender uma imagem positiva, é uma região que tem segurança, a Baixada Santista tem uma segurança muito interessante, então dá para se trabalhar bem isso. Você tem um amparo na saúde, que hoje você percebe que alguns, os turistas, principalmente europeus, eles são mais idosos, eles olham isso, tá bom, se eu passar mal lá, eu consigo ir num gastro, eu consigo tal, então a Baixada Santista e mesmo o Vale tem um amparo de saúde muito interessante, que isso dá uma segurança grande para eles. São alguns detalhes que a gente precisa buscar. E talvez esse detalhe, no meu ponto de vista, ele está muito mais focado na população, de desenvolver dentro da nossa população não só o gosto pelo turismo, mas vender a sua área como uma área de turística, uma área, falar para as pessoas que é bacana vir para cá, tratar bem o turista, que isso é uma das coisas que a gente discutia muito em Santos, não muito distante, a gente discutia isso, tem que tratar bem o turista traz recurso, traz moeda nova, e acho que aí a gente decola nesse sentido. Eu discuto bastante também a abertura de cassino, eu sei que muitas vezes o pessoal da área, na religião, algumas religiões não gostam disso, mas o cassino poderia mudar muito rápido algumas áreas, aí, gerando uma quantidade de empregos muito grande, e no meu ponto de vista só joga quem quer, quem não quer não entra no cassino, não joga igual uma televisão. Então acho que existem pontos aí que a gente pode estar divulgando e trabalhando bem forte. Legal. Deixa eu aproveitar, só para entender, aliás, já tem até pergunta aqui sobre isso, né? Entender o trabalho aí das duas entidades. Primeiro com o Eduardo Silveira, queria que você explicasse um pouco da função, né, do trabalho da Associação dos Profissionais de Turismo, né? A entidade, ela foi formada e qual que é o objetivo central, qual que é o trabalho de vocês aí como entidade, o Edu? Rogério, você sabe que o Marcos tocou num ponto muito importante e que a gente percebe realmente esse divisor de águas, né? Não só a preparação das pessoas e da cidade, da população, mas um novo olhar para esse turista, né? A associação, ela foi fundada por profissionais, nós estamos há 22 anos no mercado. O nosso objetivo sempre foi realmente também trabalhar a nossa cadeia produtiva, ajudar na formação, em curso, na união, no amparo, na defesa. Então, assim, todo um projeto, um legado de pessoas e profissionais que ajudaram a construir esse momento que nós estamos. E vem muito assim de encontro daquilo hoje que é a necessidade do mercado. Na verdade, o turista ele só vai vir para Santos, primeiro, que se ele se sentir seguro, como diz o Marcos, segundo, se ele for bem atendido e ele entender e ele perceber que ele vai ter atração e que ele vai ter preço, né, que vai ter alguma oportunidade boa de negócio que ele possa fazer na região. E nesse sentido, a associação ela tem unido forças, já desde quando começou a pandemia, a gente tem feito estudos internos, a gente tem preparado algumas situações junto à comunidade. Aliás, é um olhar novo da entidade, de entender também o papel dela junto da comunidade. Nós já começamos, do final do ano passado para o começo desse ano, a disponibilizar curso gratuito para a comunidade de formação, de introdução ao turismo. Então, nós lançamos 2 cursos gratuitos para a comunidade, um de técnica de eventos e outro técnica de atendimento de passageiro de cruzeiro marítimo. Nós queríamos mostrar para as pessoas que o turismo tem uma oportunidade, não só de renda, não só de negócio, não só de passeio, de lazer, mas que a pessoa pode aprender a viver disso. Isso pode ser uma profissão, né? Não é um oba-oba.
muitas vezes o turismo ele é tirado dessa maneira, é supérfluo, é oba-oba, às vezes tem aquela coisa, é do elite, é da classe média. Não, o turismo hoje é para todo mundo, são todos os segmentos, cada um tem uma necessidade, mas o turismo ele envolve o que ele é multidisciplinar, então ele envolve a cultura, entretenimento, conhecimento, educação, então ele permite ao ser humano mudar alguma coisa, né? Ele vai dando experiência, e essa experiência ela vai marcando a vida das pessoas, né? As pessoas vão mudando. Então a gente percebe nesse momento da associação hoje que é muito importante esse papel do profissional, da gente valorizar o profissional, de mostrar que existe um profissional no mercado. Por conta disso, nós temos feito muitas ações internas, até mesmo de valorização. Essa semana nós lançamos um selo, que é o selo Eu Sou Profissional do Turismo. É uma grande campanha que a gente está promovendo e mostrando para as pessoas que existe um turismo qualificado, existe um turismo organizado na região, na cidade, que pode promover alguns benefícios, e nós estamos atuando firmemente junto com os setores, então assim, junto com a hotelaria, junto com as empresas, as agências de receptivo, para inclusive lançar um programa. Na próxima semana, o Leonardo já sabe, né, porque nós temos, graças a Deus, o apoio do Convention Bureau, tanto a APT quanto o Bureau, elas andam no mesmo caminhar, na mesma trilha de conhecimento. Isso é assim, uma oportunidade muito grande que a gente vê de união do mercado. Cada entidade tem o seu papel dentro da sociedade, mas ela caminha junto na mesma direção, e nós vamos lançar na próxima semana um programa inédito para as pessoas conhecerem Santos como uma oportunidade. Então, o cara que mora em São Paulo, no interior, em Campinas, em todo o estado de São Paulo, vai ter a oportunidade de comprar uma viagem, né, de poder passar um final de semana em Santos com uma tarifa negociada, muito especial, e incluso já para ele um walking tour. Então ele já vai ter oportunidade de fazer um city tour no Centro Histórico de Santos. E você vê, isso é uma coisa que acabou nunca acontecendo, porque os empresários esperam do poder público, o poder público espera uma iniciativa dos empresários, e acaba um empurrando para o outro. Então faltava realmente alguém que chamasse todo mundo, né? Então a PT ela assumiu esse papel de ator dentro desse programa, chamou todo mundo e falou assim: agora é a nossa hora, Santos já está preparado e nós temos que mostrar isso para as pessoas. Então nós estamos acreditando muito nisso, nesse potencial humano, né? O turismo ele vive do quê? De contar histórias de pessoas para pessoas. Então é o contato humano, não vai deixar de existir. E nós precisamos resgatar isso, esses valores, né? A pandemia ela trouxe um olhar para as pessoas, onde todo mundo está comprando agora, olhando qual é a causa, qual é o valor, qual é o propósito. Então nós temos que mostrar isso mesmo e acentuar isso para as pessoas de um modo diferenciado. Legal, muito bacana. Bacana aí todas essas ações aí que vocês vêm desenvolvendo. Aliás, eu estou lendo aqui já algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar o Léo. Aliás, eu assumi o compromisso aqui de liberar o Léo mais cedo, e como tem algumas perguntas aqui para você, Léo, eu já vou adiantando aí, até para que você possa responder aqui esse pessoal. Primeiro, o João Bortoloni, ele manda aqui um boa noite a todos, parabéns pelo programa, pois o tema é essencial para a retomada da economia na Baixada Santista. Gostaria de entender o trabalho do Santos Convention Bureau e se ele está ligado a todo o litoral. Pergunta do João Bortoloni. E deixa eu só emendar mais uma aqui, Léo, que é a pergunta do Ademar Marçal, está aqui. O Ademar Marçal, ele mora na Ponta da Praia aqui em Santos. Ele pergunta por que mudaram o nome de Costa da Mata Atlântica para Santos. Pergunta do Ademar Marçal. Então, essas duas perguntas eu emendo aí, para que você explique aqui para a gente e para os nossos ouvintes, por favor. Excelentes perguntas, né? Porque são duas e são perguntas interessantes com respostas também interessantes e que envolvem a política, tá? O Santos Convention... Envolve política? Pois é. Mas eu vou tentar contextualizar. Eu vou tentar contextualizar 18 anos em 1 minuto.
O Santos, o Convention Bureau regional foi criado há 18 anos atrás, como Santos e Região Convention Bureau. Teve todo um apoio das 9 cidades da região, que começava em Bertioga, terminava em Peruíbe, inclusive com Cubatão participando. Era lindo o processo de sinergia, de troca de ideias na região, o que para a gente foi muito salutar. Então, dentro desses 18 anos, ao longo do período, uma prefeitura trocou um candidato, perdeu um partido, os convênios não foram sendo mantidos, porque para que as coisas ocorram, é necessário um time profissional, né, de turismólogos, de comunicação, né, de administração, de secretaria. É preciso pessoas para tocar. Os convênios foram se extinguindo até o momento que ficou apenas Santos, né? Mesmo quando ficou apenas Santos, a primeira cidade a sair foi Guarujá. Guarujá criou o seu próprio convention, Guarujá Convention Visitors Bureau, porque ela não se sentia representada, por causa que o nome era Santos e Região. Então ele criou o dele, Guarujá. Tudo bem, legítimo. Há 4 anos atrás, a gente transformou o Santos e Região em Costa da Mata Atlântica Convention Bureau. Já que o problema era o nome, vamos então mudar o nome. Mudamos o nome e cada feira que a gente ia, era uma briga a explicar o que era e aonde estava a Costa da Mata Atlântica Bureau. Então você tinha que sentar, nossa, que legal, mas onde fica se a Costa da Mata Atlântica vem da região sul e acaba lá no Nordeste? Então você tinha que parar, mas, então é em Santos, Guarujá, Praia Grande? Então por que você não falou direto? Então a gente tomou 3 anos de pancada do público e pior, sem nenhum apoio. A única prefeitura que veio foi Bertioga. Então ficou Santos e Bertioga. Até o momento que Bertioga não conseguiu continuar, Bertioga montou o próprio convention e Santos, através da prefeitura municipal, criamos um produto Santos Convention Bureau. Veja, 90%, 95% dos nossos associados são de Santos. Então, a gente, mesmo tendo um nome próprio, Santos, a gente continua defendendo toda a região. Nós temos associados em Peruíbe, temos associados em Praia Grande, temos associados no Guarujá. Continuamos representando a bandeira regional e continuamos lutando pelo selo metropolitano. A gente fez, semana retrasada, uma reunião com o secretário de Estado, Vinícius Lammertz. A gente colocou como pauta, ele se comprometeu a, durante essa pandemia, dar algum tipo de solução para o selo metropolitano. Então, isso é uma conquista regional, não é uma conquista santista, né? Então, é muito importante fazer essa colocação, porque essa mudança é muito mais de nomenclatura do que de ação. A ação, ela é regional, mas tanto deu certo que pela primeira vez conseguimos colocar Santos como primeiro lugar nas pesquisas de destinos com praias, né? Outra questão que eu queria colocar, para não perder a linha aqui do raciocínio e de turismo. No ano passado, em 2019, 1 em cada 5 empregos no mundo, 1 em cada 5, surgiu na área de turismo ou eventos. Olha que informação relevante. O turismo, ele é profissional hoje. Ele não é totalmente amador como era há tempos atrás. Existe uma cadeia de negócio. O turismo e eventos mexem com 52 segmentos profissionais. Mexe com lavanderia, floricultura, restaurante, bar, cinema, táxi, motorista de aplicativo e entre outros. Nós estamos num grupo de trabalho dentro da Associação Comercial de Santos, no Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos. Nós estamos botando uma pauta para todos os pré-candidatos a prefeito, que eles vão tomar conhecimento e eles vão ter que, de certa forma, assumir a responsabilidade de novas possibilidades para os próximos 4 anos, para todos os prefeitos, pré-candidatos a prefeitos, não para um. Todos vão ter a mesma pauta.
Então, nós vamos entregar isso mês que vem. Então, nós precisamos, de fato, colocar o turismo como pauta, como atividade econômica importante e, o melhor, que traz dinheiro de fora para dentro. Oi, Léo? Oi, falei. Chegou aí? Opa, chegou. Ótimo. Chegou. Pensei que tinha travado aí a sua fala, desculpa. Sem problema. Bom, deixa eu aproveitar aqui, mais uma vez aqui ainda o Léo. Tem aqui uma mensagem deixa eu ler aqui a mensagem do Eurico Dias. Ele fala do bairro da Aparecida aqui em Santos. Ele fala aqui, ele está aqui concordando aqui com a fala do Leonardo. Ele só fala o seguinte: boa noite, concordo com a fala do Léo, porém acredito que se o tema turismo não for levado a sério pela questão metropolitana, teremos uma cidade desenvolvida e várias outras subnutridas na forma do turismo. Por isso que deve-se, sim, fazer o turismo de forma metropolitana. Palavra aqui do Eurico Dias, do bairro do Macuco. Bairro do Macuco, aqui, Eurico Dias. Bom, o Eurico está coberto de razão. Santos, nesse caso, ele pode se transformar em cidade dormitório, ponto final. Né? Em questão de toda a infraestrutura de comércio e de serviços que tem. Mas por isso que quando a gente vai para uma feira, e a gente faz feira no Brasil inteiro, a gente leva no pacote isso que cada prefeitura, né? Porque se a prefeitura não dá material, se a Secretaria de Turismo daquela cidade não dá material, não tem como eu levar. Então a gente pede para eles guias, mapas, informações sobre passeios. Nós levamos, porque não tem passeio mais natural e gostoso do que a Jureia, que está aqui do lado. Nós temos a Bertioga também com trilhas excelentes, Cubatão com a Serra do Mar, passeios históricos em São Vicente, Praia Grande com toda a sua orla. Em todas as cidades a gente tem suas peculiaridades e a gente vende regional, tá? Não é Santos, ele só carrega o processo de venda, mas a ideia do destino é geral. Mas o selo metropolitano precisa ajudar, é geral. Entendi. Deixa eu perguntar agora para o vereador, né, para o político Marco Antônio Melhado agora, qual que é a dificuldade, Melhado, de se debater isso na esfera política, né, e de se levar isso adiante, né, do ponto de vista comercial, né? A gente está falando de tanta coisa, de atrativos aqui, né, que é fato que isso só precisa ser melhor trabalhado e melhor comercializado, vendido como o Léo, que é a função que o Léo está passando aqui, né? Mas em termos regionais, qual que é a dificuldade de a gente avançar com isso? Bom, primeiro eu queria até fazer uma brincadeira com uma colocação do Leonardo. Se o turismo gera um emprego em cada cinco empregos gerados no mundo, a agricultura hoje, a cada 4 pratos de comida no mundo, um é brasileiro, né? A gente podia unir essas duas situações e nós teríamos aí um turismo rural bem bacana. Eu sou um defensor disso e eu sempre vou trabalhar nessa situação porque a agricultura familiar é algo muito interessante e a gente pode aproveitar essa agricultura familiar. Para você pensar aqui no Vale, por exemplo, quase que 70% das pessoas moram na área rural. Então, você conseguiria ter um caminho dentro dessa situação, dentro da área rural, para que as pessoas pudessem ver como que se vive, o que se faz, esse negócio. Mas, voltando à sua pergunta, Rogério, eu quase que devolvo a sua pergunta com uma outra pergunta. O grande problema que eu vejo na nossa classe política, primeiro é o despreparo, né? Algumas pessoas acabam sendo eleitas sem saber por que são eleitas e sem saber o que fazer na hora que elas sentam numa cadeira de executivo ou não sabe para que caminho tomar. A outra situação que eu entendo é que a gente tem uma eleição a cada 2 anos, então o cara entra lá e ele já está pensando na próxima eleição e aí ele acaba trabalhando só com alguns aspectos que geram, né,
esse marketing político novamente. Isso faz com que poucas cidades investam nessa questão de capacitação, de treinamento, de educação. E aí é onde a gente começa a não ter essa questão do turismo. A gente precisa capacitar pessoas. O Eduardo colocou muito bem já a parte ali atrás. A gente precisa treinar as pessoas para que a gente possa ter esse tipo. A gente precisa investir em infraestrutura, e aí entra as parcerias públicas e privadas, que a gente poderia trabalhar com alguns setores. Você tem ótimas agências de turismo dentro do país que poderiam ser parceiras para que você criasse locais de visitação. Mas aí que eu digo novamente, e a gente tem discutido isso bastante, a falta de preparo dos nossos políticos é algo inadmissível, porque você tem tanto recurso natural, tanto recurso humano nesse país, que você poderia estar trabalhando com isso e ter uma situação diferente. E a outra ninguém faz nada de hoje para amanhã. O Leonardo falou de uma instituição que está há 18 anos, né, trabalhando. Você pega, por exemplo, eu vou citar uma cidade que eu conheço um pouco, Olímpia. Olímpia, 10 anos atrás, não tinha leito para você dormir. Você tinha que ir na festa, se fosse na festa do Peão de Barreto, se fosse dormir em Olímpia, você tinha que dormir no hotel, porque não tinha estrutura nenhuma. Hoje, salvo engano, 10 anos depois, Olímpia deve estar entre a segunda ou terceira cidade do estado de São Paulo com o maior número de leitos. Entendeu? Por quê? Porque de uma fonte de água quente que eles acharam lá, transformaram no mundo. A cidade acreditou, tiveram políticos que acreditaram, fizeram parceria pública e privada e a cidade explodiu. Hoje é uma cidade que é uma busca grande. Então, assim, nós temos que ir melhorando. Acho que assim, Santos vem fazendo a lição de casa. A própria entrada de Santos, que era uma reclamação de todo mundo, vem melhorando. Então, assim, existem alguns aspectos que parecem sem importância, mas geram uma importância muito grande para o turista. Você fala, poxa, eu vou ficar na entrada de Santos, perdendo um tempo para entrar e aquele trânsito todo, eu não vou. A hora que você começa a ver a coisa andar, isso muda de figura. Então, nesse aspecto que a política tem que nos ajudar, em treinar as pessoas, educar as pessoas e criar vias de acesso e infraestrutura. Legal. Essa pesquisa que a gente leu aqui no início do programa já né, com certeza, já um mérito, né, de um trabalho que vem sendo realizado, né? Bom, são 7h43 da noite dessa quinta-feira. Tem perguntas aqui para o Eduardo, a gente vai agora passar aqui para o Eduardo, mas antes disso, eu vou liberar o Léo, né? O Léo hoje completa 22 anos, ele vai lá para a sua festinha agora com a sua filha, com a sua esposa, enfim. E aí eu queria agradecer antes disso, viu, Léo? Para dizer aqui que só não tem pancada, tem coisa boa aqui também, ó. A Rita Gotardi manda assim: eu amo a minha cidade, a partir de hoje todos os meus posts vai com hashtag Visite Santos. Tá aqui a Rita Gotardi. A Sandra Lunara Roff, o Emerson Calgaro, Alessandro Lopes, meu amigo arquiteto, Antônio Pedro, e também deixa eu ver aqui, o Alexandre Augusto Souza. Todos eles aqui, mando aqui um abraço, parabéns pelo programa. A nossa cidade é linda. Parabéns ao Leonardo pelo trabalho. Aqui são alguns comentários aqui que a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp, Léo. E vamos fazer o seguinte, dessa vez eu não vou levar em conta a sua participação hoje, tá? Hoje foi café com leite só. Eu vou fazer um novo convite para você vir aqui e a gente continuar falando sobre turismo, né, sobre todos os trabalhos aí que o Convention Bureau vem fazendo, né? E primeiro, queria parabenizar pelo seu aniversário mais uma vez e parabenizar aí pelo teu trabalho à frente, que é um trabalho que a gente entende que é incansável, né? A gente fica aqui cobrando, a gente fica aqui porque a gente quer sempre o melhor, né, para a nossa região, mas a gente entende também de todas as dificuldades, né, de tudo aquilo que realmente vocês têm batalhado aí pela nossa cidade. Parabéns, viu, Léo? Obrigado pelas palavras,
pelo presente de aniversário que você me deu, insisto em dizer, infelizmente são 22 anos em cada perna, mas faz parte. Eu quero só aproveitar também a tua audiência no Facebook, mostrar aqui o nosso guia, o nosso mapa, que a gente oferece gratuitamente. Você não vai conseguir ver porque você não está enxergando, mas é material de altíssima qualidade para que todos os turistas recebam com os passeios turísticos, né? Abre e fecha, de pocket. Isso aqui tem uma durabilidade de 10 anos. Isso aqui não vai para o lixo. Isso aqui a pessoa guarda, põe na gaveta e usa de novo na próxima vez que vier. Mais uma vez, obrigado. Fica de pé o convite. E valeu, gente. Bora salvar o turismo. Antes de você ir, ó, toma leite. Aí sim. Só se for direto na fazenda, fazendo o turismo rural. Aí, ó, uma canequinha de metal para tomar leite. Aí sim. Tchau, Léo, obrigado. Obrigado. Parabéns, Léo. Obrigado. Tchau, Edu. A gente vai tocando aqui ainda o nosso Sem Pauta. Tem aqui, aliás, o Edu, tem uma perguntinha fácil aqui para você, da Fabiana Olivetti, ela que é do bairro da Ponta da Praia. Ela faz aqui a pergunta que a gente brinca, que é a pergunta de $1 milhão, né? Opa! Que é o seguinte: por que os grandes resorts estão no Nordeste e não vêm para Santos ou para o nosso litoral? O que acontece? Pergunta de $1 milhão da Fabiana Olivetti. Por que os grandes resorts complexos estão lá no Nordeste e não aqui? Olha, Fabi, não tem jeito. Tudo que tem a ver com investimento, né, do empresário, ele pensa no retorno, né? Então a grande verdade é uma só. Quando você vai construir um resort, primeiro que você precisa de espaço, você precisa realmente da questão ambiental, tem outros fatores. Hoje a gente tem uma questão de espaço na nossa região que não tem como, né? Existem algumas discussões aí das pessoas, vamos construir um resort lá no litoral sul, ou então lá no litoral norte, no meio de Juqueí, em São Sebastião. Eu particularmente não acho que é isso que vai resolver, não é um grande resort que vai resolver as questões do turismo, e também não é isso que vai dar um emprego. Acho que a gente tem outros aspectos dentro do turismo que a gente pode explorar. Então, assim, a nossa região, ela não foi preparada para isso, ela não tem mais espaço para esse segmento. Você vê, nós temos ainda o Casa Grande, que a gente pode citar, né, sem fazer propaganda, mas enfim, a gente já falando, me perdoem aí os amigos, mas é um grande hotel, olha o espaço que ele tem, é um espaço único. Não tem mais como construir um hotel daquele, né, central no meio do Guarujá. É o caso do Jequiti, por exemplo, lá do Jequitimar, né, na situação onde ele está hoje, ele já foi um grande hotel, já foi um grande resort, quer dizer, aí mudou a administração, agora ele tem um prédio mais conciso, ele tem uma área de eventos, ele tem casas lá, tem um condomínio lá dentro, então você vê que realmente é só essas questões mesmo de espaço, tá, Fabiana? Mas eu não acho que é isso que vai fazer a diferença no turismo, não. O nosso turismo, ele é muito focado num turismo de experiência, e é isso que a gente precisa entender. O turista, quando ele vem para Santos, ele já sabe da história da cidade, já existe uma ligação, né, da história de Santos desde a fundação do Brasil, vamos dizer, desde o começo. Nós temos 400 e poucos anos de existência como vila, como cidade. Então, esse legado todo é que a pessoa vem aproveitar, ela vem curtir a vida gastronômica, ela vem curtir outras coisas, a Meca Santista, que eu acho que nós temos que desenvolver também. Então, assim, a gente fala muito sobre essa questão do regional. Qual é o meu produto regional hoje? Então, primeiro eu tenho que me olhar e eu tenho que me entender. O que eu gosto como santista? Poxa, eu gosto de comer a queijadinha do praiano. Né? Então, eu acho que a gente tinha que divulgar mais isso. Né? A gente tinha que colocar o praiano também como um ponto turístico, por que não? Verdade. Soma-se a sua fala também a questão da infraestrutura, né? Que as cidades, né, elas precisam ter infraestrutura. Por exemplo, um aeroporto, né? A gente está aqui falando de aeroporto
né, todos os anos, e o aeroporto não acontece. A gente precisa ter um aeroporto aqui, né, Melhado? O que você acha? E por que não acontece? Aí a gente entra de novo na questão de que as prefeituras não pensam regionalmente. Nós temos que parar de pensar desse jeito, a gente tem que pensar saúde, educação, resíduos sólidos, e a parte de turismo a gente tem que pensar regionalmente. Se não fosse pelo ego da maior parte dos prefeitos nossos, esse aeroporto já tinha saído. Mas hoje esse aeroporto pode ser em Santos, em Santos não dá, mas pode ser no Guarujá, Itanhaém, Praia Grande. E aí? E aí estamos todos sem aeroporto, e amanhã tem que acordar às 4 da manhã para ir pegar um voo em Campinas. Quer dizer, é um absurdo, mas aí entra a questão do ego, eu preciso fazer na minha cidade, eu quero fazer na minha cidade, porque isso vai gerar um impacto maior. E eu poderia ter um aeroporto regional, mas é difícil, eles precisam começar a pensar juntos. A gente perdeu muito tempo discutindo, por exemplo, assuntos, né? A questão do aeroporto, vai ter ponte com Guarujá, vai ter túnel, não vai? Então, quantos anos as mesmas discussões, né? A revitalização do centro histórico, vamos pegar os primeiros terminais lá do porto, vamos construir um complexo de restaurantes, de loja, vamos criar um Puerto Madeiro lá, né, no centro de Santos. Então, as discussões, elas acontecem e acabam realmente não saindo do papel e atrapalhando muito, porque isso gera uma expectativa de investimento ou de demanda e acaba acontecendo assim, um fica esperando do outro, é o que o Melhado acabou de falar, entendeu? Falta essa união política e principalmente alguém que de fato cumpre a história, cumpre o projeto. Bom, então eu vou fazer, nós precisamos fazer, e como nós vamos fazer? Aí é diferente, você cria um planejamento. A gente sabe que não tem dinheiro público para isso. Então, é uma parceria público-privada, vai vir dinheiro do BNDES, tem fundos do turismo, tem fundos internacionais, de onde vai vir? Então, vamos criar um projeto e vamos atrás, né? Eu espero, né, agora com que a prefeitura do Guarujá assumiu, de fato, a questão do aeroporto lá na base aérea, que ele ocorra mesmo, né? Já existe da sinalização das companhias aéreas, a própria Abremar, que é a Associação das Empresas Aéreas Brasileiras, ela já tem acordos assinados, inclusive com o governo do estado, para que assim que o aeroporto passe a funcionar como estrutura, com hangar, com terminal, toda a parte alfandegada, ela seja construída, e vai ter voo. Nós estamos esperando o voo. Vai ter um voo do Rio de Janeiro, já vai ter voo para o interior, para Campinas. Então, assim, demanda para isso tem. É que não tem o produto. Então, acaba nunca acontecendo. Entendi. Bom, vou pedir para o Marco colocar aqui algumas mensagens na tela do nosso Facebook, né? O pessoal participando aqui no nosso Facebook. Primeiro aqui, a Fabiana Norato, a maior jornalista da cidade de Santos, né? Maior na altura e maior na competência, viu, Fabi? Boa noite, bom programa a todos. Obrigado pela Fabi, sempre muito generosa conosco. Roberto Fraga, boa noite, bancada. Boa noite, doutor Marco Antônio Melhado. Aí a mensagem do Roberto Fraga, sempre participando conosco. O Silvio Cida, boa noite para você também, Silvio. Obrigado aí pela participação sempre. Glorinha Diniz também mandando boa noite a todos. Obrigado, Glorinha, pela participação. Edjane Vasconcelos, boa noite a todos. Também para você, Edjane. Obrigado aí pela participação. O meu amigo Sérgio Dias Salles participando também. Boa noite a todos. Parabéns pelo belo conteúdo do programa na noite de hoje. É um belo mesmo e precisamos ativar cada vez mais, né? Esse conteúdo aí que chama-se turismo, né? Tem mais mensagens aí ou não? A Marci Gomes também manda aqui o boa noite para você também. Marci, obrigado aí pela participação. Deixa eu ir agora aqui para o nosso WhatsApp. Tem aqui a participação da Gisele Cruz, também que mandou uma boa noite. A Fabiana Olivetti volta aqui de novo. A Fabiana tá ligada aqui no nosso programa e ela tá ligada no assunto. Olha só. Ela que manda legal. Aqui os nossos convidados sobre verba carimbada da Ditur. Não os vejo na prática em nenhuma cidade do nosso litoral. Melhado, você sabe me falar sobre a Daditur, essa verba aí, que me parece que é do governo do estado, né?
No governo do Estado, mas entra aquela situação novamente dos projetos, né? Essas verbas o Eduardo está até balançando a cabeça, ele concorda comigo, elas estão vinculadas aos projetos. É a mesma coisa quando a gente fala das verbas que vêm para o MIT, que é o município de interesse turístico, que hoje você tem uma grande parte com o MIT. Mas se não tem... Vamos lá, só rapidinho, vai, que nosso tempo está quase estourando. Mas para um município conseguir o MIT, ele tem que ter plano diretor, plano de acessibilidade, transporte alternativo, vai ser ciclovia, o que vai ser. Ele tem que ter todo um trabalho, quer dizer, qual vai ser realmente a parte turística, o que vai ser oferecido, para que ele consiga o MIT. Não adianta ele pegar 2, 3 deputados, subir lá para o governo do Estado e falar assim, olha, eu quero o MIT. Não é assim, você tem todo um trabalho. E essa questão do planejamento, do trabalho técnico, é que a gente não encontra e aí a gente fica patinando. Então, assim, a maior parte dessas verbas carimbadas, as prefeituras não conseguem porque não tem projeto. E aí não vem projeto para essas verbas carimbadas, nem no turismo ou em outro. É isso mesmo, Edu? Não, com certeza, o Marcos tem toda a razão, e eu vou dizer mais ainda, eu vou complementar mais. Santos até que acaba usando bastante a verba do Daditur, porque tem um Conselho Municipal de Turismo que é muito ativo, então você vê, tudo isso já começou com a Constituição. Então a Constituição, ela instituiu o plano municipal de turismo, que cada cidade tem que ter, e dentro desse plano municipal do turismo, quer dizer, tem o Conselho Municipal do Turismo, né, que é um colegiado que aprova e que faz as discussões desse planejamento. Então, o Daditur, na verdade, ele é muito focado em obras públicas, né, vamos assim, em criar, em fazer praças, arrumar rua, iluminação, não sei o que, voltada ao turismo. De verdade, de verdade, quando você pega uma cidade como Santos, por exemplo, que a gente tem alto índice, vamos dizer assim, de organização urbana, né, que a gente tem já um bom controle de saneamento, dessas coisas todas, esse tipo de obra, de verba carimbada, ele acaba atrapalhando, porque muitas vezes você quer usar ela para outro recurso e não pode, a lei não permite. Então eu não posso usar a verba do Daditur para promoção turística, ou para o treinamento, ou para uma capacitação, ou para qualquer outro projeto. Não, eu sou obrigado a usar para obra. Então, por isso que muitas vezes você acaba vendo a prefeituras incorrendo em erro de a cada 2 anos destrói uma praça e constrói uma praça, é por conta disso, é por conta desse tipo de verba carimbada. Então, eu acho que realmente há uma necessidade hoje de uma mudança nessa política, né, de uma melhor destinação para esse dinheiro. Acho sim que tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal do Turismo, tem que haver esse debate público, audiência pública, mas, por exemplo, você pega como o Santos, não tem mais necessidade de a gente fazer obra. Sim. Tem, realmente eu não vejo. Eu acho que outro tipo de situação para você aplicar esse dinheiro, eu hoje acho que nós temos que investir muito em educação turística da população. Né? Se a gente começasse nas escolas, com as crianças, ensinando turismo para as crianças, o que você vai resgatar muitos valores, não só a história da cidade, a geografia da cidade, mas você vai explicar o que são os canais, de onde veio os canais, o que é cada canal. Então é muito comum ainda, eu me vejo na rua, às vezes eu estou no Gonzaga, ou eu estou em algum lugar, eu vejo um turista perdido, eu já me aproximo, já me ofereço para ajudar. Mas eu vejo muita gente não sabendo dar informação para um turista, às vezes de coisa básica, entendeu? De como ele faz, o que tem na ponta da praia, ou como é que ele chega no José Menino, alguma coisa nesse sentido. O que tem no emissário submarino lá hoje, né, com tudo que foi criado e reformado. Então, assim, essa visão de que a população ela precisa se apropriar da cidade que é dela e do turismo que também é dela, eu acho que é um novo conceito que está surgindo, né, na área acadêmica, inclusive, e os profissionais e nós temos que colocar isso em discussão e também propor essa prática hoje para o meio público, né, com essa crise toda da pandemia, enfim, do comércio, o que sobrou para muita gente? O turismo.
É o turismo que vai ser o divisor de águas em muitos destinos. Você citou muito bem, Marcos, o caso de Olímpia, né? Eu acho que ele realmente, nos últimos 10 anos, se tornou um dos maiores polos de turismo aqui no estado de São Paulo, né? Sem dúvida nenhuma, com grandes resorts, com grande investimento da iniciativa privada, com geração de renda, e virou um atrativo, né, de lazer, de descanso. As pessoas buscam isso hoje, e atraiu, né, um público para lá. As empresas acabam fazendo congressos dentro dos hotéis, você fica naquela região, então olha quanto que você acaba movimentando do comércio direto e indireto, e isso beneficia não só a população em termos de vida econômica, de atividade econômica que ela ajuda a desenvolver, mas ela traz novas tecnologias, ela traz um novo hospital, ela traz uma nova empresa, novos acessos, né, que aquela população acaba tendo de equipamentos e serviços. Legal. Tem uma participação aqui da Rosângela Silvério, ela fala do Guaiúba, no Guarujá, e ela manda aqui um boa noite, e ela coloca assim: está dando dó de ver os hotéis da minha cidade vazios. Até quando irá isso? Será que os proprietários irão suportar essa situação? Bom, ela manda aqui outras coisas, mas enfim, a pergunta Peraí, não, é isso mesmo. Ela quer saber sobre as situações, né? Ela mora no Guarujá e está vendo aqui a situação, a Rosângela Silvério do Guarujá. E aí, Edu, como é que fica essa situação hoje, né, da rede hoteleira, né? Toda essa situação. Olha, Rogério, todo o turismo, na verdade, ele foi impactado, né, com o coronavírus, com tudo que está acontecendo no mundo. A gente costuma dizer que o turismo e a área de cultura, de lazer, de eventos, ela é a última a voltar, porque justamente a gente trabalha com deslocamento, a gente trabalha com aglomeração. Infelizmente, a hotelaria foi muito impactada. A gente sabe que a hotelaria está passando por muita dificuldade, tem muitas pessoas que perderam o emprego, né, acabaram sendo dispensadas. Alguns hotéis, por exemplo, ainda estão fechados, eles não retornaram, estão esperando passar esse tempo para chegar a temporada de verão e aí retomarem o seu trabalho. Então, assim, é um momento muito difícil, mas esse momento difícil, desafiador, ele propõe da gente momento de reflexão. Então, cada empresário ali vai ter que ter o teu ponto de equilíbrio, vai ter que olhar para o seu negócio, vai ter que criar mecanismos. O turismo, ele é uma cadeia que a gente depende de muitos fatores, principalmente a hotelaria. Hoje um hotel independente, às vezes um hotel pequeno, uma pequena pousada no Guarujá ou no litoral norte, para esse empresário ter acesso a um turista internacional, para ele é muito mais difícil. Ele tem que ter contratos internacionais com empresas fora do Brasil, e aí ele fica sujeito a essa empresa vender ou não vender o produto dele. Então a gente sabe que hoje, para esses pequenos empresários, não tem jeito. Infelizmente, eles vão ter que ainda ter muita força e investir aonde? Investir na tecnologia. A pandemia, ela só antecipou em 5, 10 anos o passo que nós daríamos na tecnologia, no desenvolvimento das coisas do dia a dia. Então, do dia para a noite, o turismo ainda é muito, muito analógico. Por mais que a gente use alguns equipamentos e ainda tenha uma venda online, tem um robô, tem algumas coisas que trabalham, mas a gente ainda é muito analógico, a gente ainda precisa desse contato, desse calor humano, das pessoas aconselharem, de uma conversa, de uma assistência de um profissional do turismo, de um agente de viagem. Então, nesse sentido, é que toda a cadeia produtiva hoje, ela está tendo que ter um olhar diferente, mais sensível. Então a gente está retomando algumas atividades com cuidado, pensando sempre na segurança em primeiro lugar. É o que eu falei para vocês, na próxima semana a gente vai lançar um programa inédito aqui para Santos e para a Baixada Santista, né, com o apoio de vários players aqui do mercado, onde a gente
vai colocar Santos como um produto de verdade, vendendo para todo turista, todo o estado, mas tudo isso foi fruto o quê? De planejamento, de estudo, de discussão, do mover das pessoas, né? A gente tem que ter esse olhar, e principalmente a segurança, pensando na segurança. Como é que eu posso oferecer alguma coisa se eu realmente não tenho certeza da segurança? Então, tudo depende, tem dependido até agora do quê? De como está a nossa região, nossa cidade. Graças a Deus aqui está sob controle, nós temos equipamentos médicos, como o Marcos disse, nós temos hospitais, está tudo sob controle, as pessoas querem ter esse resguardo, né? Santos acaba sendo um hub, como a gente costuma dizer no turismo, um ponto de apoio, né, um ponto de encontro para as outras cidades que estão em volta. Então, o que eu acho, assim, depende muito de cada empresário, depende muito desse novo momento. A gente sabe que é difícil, é uma retomada que vai acontecer gradativa, mas ela vai acontecer. Então, a gente tem que ter nesse momento calma, paciência, para dar o passo certo. Legal. Resiliência é uma palavra aí da moda, inclusive. Sem dúvida, né? resiliência, e eu falo muito ressignificação. O turismo passou por esse processo. Então, se eu pensar no turismo como atividade e fizer uma análise aí, por exemplo, como um design thinking, né, usando algumas técnicas de analisar, de observar as dores do meu cliente, as dores do mercado, eu vou entender em que posição eu posso me encontrar e, a partir daí, gerar novas atitudes. O mais importante é isso, é gerar novas atitudes. Então, o fato também desculpa, é Fabiana, né, que falou, que mandou a mensagem, o fato da Fabiana estar olhando, né, é Fabiana? Rosângela, perdão, Rosângela. O fato da Rosângela, por exemplo, estar olhando para os hotéis da cidade dela, né, da região dela ali, e estar percebendo isso já é muito bacana. Já é um sinal de empatia da população com isso. Então, certamente, Rosângela, o hotel aí, o teu vizinho, ele vai precisar da tua ajuda na divulgação. Então, também ajuda a divulgar a hora que ele voltar, fala, olha, o hotel aqui do meu lado é legal, ajuda nisso. E, com certeza vai fazer uma corrente do bem e todo mundo só tem a ganhar. Legal. Gente, a gente já está com o tempo estourado aqui, realmente foi uma delícia aqui falar sobre o tema turismo. Só aqui para encerrar, aqui a Fabiana Honorato ainda conosco aqui, ela falou assim, estou adorando essa discussão de hoje, o ponto de vista do Melhado está enriquecendo a reflexão. Melhado sempre é incrível, né, Fabi? Obrigado, Fabi, pela participação. Glorinha, aí, está aí a participação da Fabiana Honorato. Tem também a Glorinha Diniz. Glorinha Diniz coloca assim, precisamos ter o nosso City Tour para a nossa região, vamos regularizar isso. Aliás, nós tínhamos, através do projeto do governo do Estado, né, e que, obviamente, eu acredito que esteja temporariamente parado aí, mas, se Deus quiser, vai estar voltando aí assim que as coisas normalizarem, né? A Silvia Cida também, reflexão muito boa, o doutor Marco Antônio Melhado, aí a participação do Silvio Cida. Reflexão muito boa. É um casal. Legal. É um casal, E, de novo, aí a Glorinha Diniz, temos sim que capacitar a população sobre o seu município, ser mais amigo do turismo. Doutor Marco Antônio Melhado, então é isso, né? Fechamos aqui, então, o nosso bate-papo de hoje, né? Queria que você deixasse aí a sua última reflexão sobre o tema, né? Você que é um homem aí do Litoral Sul, né? Você que manda aprender soltar e prender aí no Litoral Sul. A gente está... Mas o Marco Antônio Melhado sempre realmente é uma figura muito simpática aqui com a gente e... Você caiu. Está me ouvindo? Deu uma queda aí. Rogério e Eduardo. Eduardo, foi uma aula de turismo poder participar com você aqui. A gente aprende muito. E, Rogério, obrigado aí pela oportunidade de ter nos chamado. Mandar um abraço para o Silvinho, para o Fraga. É bom estar aqui com vocês. O Ernesto também assistindo a gente. A Digiane. Eu acho que de tudo que o Eduardo falou, fica para a gente pensar a força da participação popular, né? Ou seja, a força da participação das pessoas, da sociedade, com um contour forte,
a força da educação, quer dizer, se nós não soubermos a história, quantas pessoas sabem que o Vale foi primeiro colonizado por ingleses, né? E hoje foi mudando com o andar da carruagem, mas os ingleses que chegaram, e por isso essa origem do chá aqui na região toda. Então, assim, a gente precisa entender de história, a gente precisa entender onde a gente mora para que a gente possa vender melhor onde a gente mora. Junto com o Contour, o profissional de turismo, né? Como o Eduardo bem defende. Uma agência de turismo, ela faz todo sentido nessas cidades ou numa região para que possa vender bem essa região, vender profissionalmente essa região. Então, a gente tem que valorizar. E ensinar nas escolas que ser um profissional de turismo não há necessidade de você ser um engenheiro, um doutor, um advogado, um médico. Você pode ser muito bem-sucedido sendo um profissional do turismo. Um grande abraço a todos, é um prazer estar com vocês. Obrigado, vereador. Agradecer também a participação do Eduardo Silveira, diretor-presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista. Edu, obrigado pela participação, pela aula, pela divisão de conhecimento aí seu, né? Sempre realmente um prazer a gente entender um pouco mais sobre a nossa história. E parabéns aí por levantar aí a bandeira do turismo, né? Eu calculo que hoje, mais do que nunca, necessário para a nossa retomada, não só econômica, a retomada da vida do pessoal. Como eu disse aqui no início do programa, o turismo está no DNA da nossa região, né? Então, vamos sim falar cada vez mais sobre o turismo. Então, obrigado pela participação. Vou fazer novos convites aqui para que você volte. Eu que agradeço, com certeza, pode contar comigo. Agradeço muito, em nome dos profissionais, de todo mundo. Essa é uma bandeira que a gente tem levantado e cada vez mais vai levantar mesmo, sem dúvida. Pode contar comigo e com a APT. Legal. Gente, também agradecer a todo mundo que participou aqui. Mensagens diversas chegaram. Obrigado aí pela participação de todos. Lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, estaremos de volta com muita informação, com entretenimento para você. Se você quiser rever o nosso programa, sobe lá, vai lá no YouTube agora, reveja depois o nosso programa aí na íntegra, né? Assim como esse, como os outros também. Tá bom, gente? Obrigado a todos, bom descanso aí a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu. Um abraço. Tchau, um abraço, obrigado.